Tomando então onde a gente parou, lá com o Roland. É aí que estava a história. Aí o Roland começa a prestar atenção nas memórias do Ed. Porque o Roland vê que o Ed, ele é um cara esperto, mais esperto que o homem comum. Porém, é um prisioneiro da droga. E não tão esperto assim, né? Não como ele, não chega nem nos pés dele. Aí o Roland presta atenção numa coisa. Existe, na cabeça do Roland, tá? De acordo com o entendimento do Roland, ele estuda na memória do Ed. Ele entende que o Ed tem que passar por uma coisa que se chama o ritual da alfândega, que é, você vai para outro lugar, você sai de um país para outro país, mesmo que você é daquele país de origem, você tem que passar pela alfândega do lugar, certo? Então ele entende que tem que passar pelo ritual da alfândega. E existem os sacerdotes guardas, que são os agentes da alfândega, né? Que representam lá, vão estar cuidando do lugar. Na cabeça do Roland é tudo muito assim. O Roland é tudo pro mundo, tem que entender isso. Então ele entende. Tem um negócio que se chama então o ritual da alfândega. E tem os guardas, os sacerdotes guardas, que são os agentes da alfândega. E você tem que prestar um juramento para o reino local. Que seria, digamos assim, para quem mora nos Estados Unidos, você tem que assinar um papel, dizer um papel afirmando o que você foi fazer no outro país, quando você sai daquele país, né? Além do seu passaporte, você diz que o que você foi fazer lá, se você foi a negócios, ou a trabalho, a lazer, né? E você afirma que você estava lá, o tempo que você ficou, e que você voltou, e você dá o papel pro representante da alfândega. Você faz isso. Pro Roland, isso significava o juramento ao reino. O que também não é tão longe do raciocínio da realidade, não? E ele entendeu que o Ed estava carregando uma vertente da erva do diabo, que é a cocaína. Uma droga que vicia. No sovaco dele. Aí o Roland pensa, puta merda, cara. Eu tô falando com minhas palavras, tá? Ele entendeu que esse cara, o prisioneiro, tá estragadamente estragado. Porque o cara tá com drogas no corpo dele. E se a alfândega pegar, vai prender ele. E se ele for preso, ele é inútil pro Roland. E o Roland vai acabar morrendo. Porque ele precisa do movimento desse cara, desse prisioneiro, para ele poder fazer as coisas dele. Então, o Roland já entende a situação. Tudo bem. Aí a moça traz pro Roland o sanduíche. O Ed tá meio que dormindo. O Roland vai, faz aquele lance da moeda. Não é que colocar a mão na mão dele e colocar na mão do Ed, imagina no corpo dele, a porta, imagina o corpo dele. Aí ele acorda no corpo dele, ele pega o sanduíche e come o sanduíche, ele acha delicioso. Era um sanduíche de atum. Ele não sabia que era atum, mas ele achou delicioso. Dá um pouco de energia para ele e ele volta então para onde está o corpo do Ed. Nisso do Roland fica indo e vindo, chama a atenção da aeromoça. Porque o olho muda de azul para castanho. Ela estranha, deve estar usando lente, mas pô, tá azul, de repente tá castanho. Como é que ele foi no banheiro trocar de lente? Por que ele troca de lente assim? E a maneira física muda. E de repente os papéis de fazer a declaração da alfândega estão como se fosse numa bolsa do Ed. E ela supõe então a aeromoça que o Ed é um terrorista. Porque ela via lá aquele volume numa bolsa dele, e aquela maneira de um cara estranho, mudar de olho, cor de olho, mudar de jeito. Ela fala, esse cara é um terrorista, meu Deus. E naquela bolsa tem uma semiautomática, uma granada. Aí ela se assusta. Aí o avião já tá chegando em Nova York. Aí essa aeromoça, ela se chama Jane. Aí a Jane vira pra amiga dela, Suzy. Aí a Suzy pega aquele microfone e fala, senhores passageiros, nós estamos para descer, o avião está para descer. E estamos se preparando para descer. Aí o Roland vai para trás. O Ed toma conta do corpo. Assume controle. Aí o Roland fica só observando, enquanto o Ed tá prestando atenção nas coisas. Aí a Suzy
notifica, nós vamos descer e tal. Aí o Roland pensa, a carruagem celeste vai pousar. Aí a Jane vira pra Suzy. A Suzy sentava num lugar mais próximo dos passageiros. A Jane pega uma garrafa fervente de café que ela estava se preparando para jogar essa garrafa no Ed, caso ele tivesse armado com uma semiautomática ou com uma granada. Aí ela fala pra Suzy, deixa eu sentar aqui. Ela não põe o cinto de segurança. Isso chama a atenção do Roland totalmente. Ele saca na hora, ele pensa, puta, essa mulher tá armada, porque ele acha que a garrafa de café, ele não sabe que é uma garrafa térmica de café, certo? Ele acha que é uma espécie de arma que vai ser usada contra o prisioneiro. E o Ed completamente alheio do que tá acontecendo. Aí ele fica olhando essa situação. Perdão, o Ed não, o Roland, não, o Ed tá alheio. Tá alheio de tudo. O Roland fica olhando essa situação e ele saca, essa moça do exército vai vai usar essa arma contra mim, contra o prisioneiro, né? E aí o avião começa a descer, certo? Ela não põe o cinto de segurança e o Ed alheio à realidade. E ela preparada, a Jane preparada para jogar o café no Ed. Aí quando o avião tá lá fazendo o seu sistema para descer, para aterrissar, de aterrissagem, o Ed então abre a bolsa e pega os papéis de fazer a declaração do que tava fazendo, tava em Bahama, não sei o que lá, tudo mais. Aí ela vê que não tinha uma arma. Aí ela fala pra Suzy, ela tava muito assustada, desculpa, Suzy, por isso, você pode me chamar de tola agora. A Suzy, não, você não foi tola, você entendeu, ele não tá armado, o que ele é, vou dizer o que ele é um traficante. Ela, meu Deus, você tem razão, esse rapaz é um traficante. E o Roland saca, ele pensa, elas sabem que o prisioneiro tá carregando alguma coisa. E elas ficam dando risadinha, sabe? Até porque, pro suspeito não entender que é suspeito, né? E no caso, realmente, o suspeito não entende, quem entende é o Roland. Aí ele vê que as duas estão dando risadinha, mas que as duas estão de olho nele. Aí a Suzy vai falar com o piloto. Aí ele fala, aí o Roland pensa assim, aquela mulher a mulher do exército foi falar com o condutor da carruagem celeste sobre que o prisioneiro está carregando uma vertente da droga do diabo. Aí o Roland pensa, vou ter que fazer contato com o prisioneiro. Aí ele fala, companheiro, e fala na mente do Ed, vê uma voz, companheiro, você precisa tomar cuidado com as mulheres do exército, que elas sabem o que você está carregando. Aí o Ed, primeiro ele vê se está com um fone de ouvido na orelha, né? Bom, ele não tá. Depois ele presta atenção para ver se o piloto ou o copiloto falaram alguma coisa, não falaram. Aí ele olha para trás, aí o Roland fala, presta atenção, seu inergúmido, fica quieto, se comporta. Você não tá vendo que as mulheres do exército estão de olho em você e você se porta como um maluco? Se controla, rapaz. Aí ele, tipo, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que diabo tá acontecendo? Cala a boca! Se controla! Aí ele pensa, tá pensando, tô ficando maluco. Ele, você não está ficando maluco, eu sou outra pessoa. Aí ele, mas quem tá falando comigo? Como assim outra pessoa? Eu sou outra pessoa. Ele falou, as mulheres do exército. Aí o Roland começa a ficar pensando. Ele começa a vasculhar a mente do Ed. E o Ed sente como se a mente dele estivesse sendo vasculhada nesse momento. Aí o Roland fala, as aeromoças sacaram que você está carregando a erva do diabo. Desculpa, prisioneiro. Você está carregando cocaína ou heroína. Uma que você vai trocar para que você usa. Aí o Ed, que absurdo, como elas sacaram? Quem sacou? O que está acontecendo? Ele, não. Presta atenção. Prisioneiro, ele. Por que você me chama de prisioneiro? Prisioneiro. Isso é sério, prisioneiro. Você vai ser preso e eu vou morrer, prisioneiro. Você vai ser preso e eu vou morrer. Elas sacaram, prisioneiro. Aí ele começa a olhar o Ed e vê que realmente aquelas duas aeromoças estão olhando para ele. Aí ele acredita. Ele acredita no que o Roland fala. Aí o Roland pensa com ele, nossa, graças a todos os deuses que existiram ou vão deixar de existir, que ele acreditou. Aí ele, o que eu faço? Aí o Roland fala, vai pra casinha. Aí o Ed, casinha? Aí o Roland, o banheiro. Aí nisso,
o avião meio que tá posando, né? Aí o Ed se levanta, veste a jaqueta e vai pro banheiro. Nisso a aeromoça tenta impedir o Ed, né? Uma das aeromoças fala, não. Fica sentado, ele, desculpa, eu tô muito apertado, não tenho o que fazer, preciso usar o banheiro. E ele entra no banheiro, pá, e fecha aquela portinha de ocupado e fica lá dentro. Aí o Ed começa a pensar, eu tenho que jogar a droga no vaso. Mas é inútil jogar uma droga no vaso, porque não adianta nada. Porque se eu jogar no vaso, a alfândega vai abrir todo o tanque que tá os dejetos aqui no vaso e vão achar a droga, não tem o que fazer. Ele fica pensando com ele mesmo, o que eu vou fazer? Aí o Roland fala, a porta, olha a porta, prisioneiro, a porta. Ele, que porta? A porta, ele olha a porta, de repente a porta tá bem aberta no banheiro. E a porta dava para um outro mundo, dava para o mundo do Roland. E lá ele vê o mar, uma praia. Ele fica sem acreditar, o Roland fala, eu preciso que você me ajude, você precisa atravessar essa porta. Prisioneiro, atravessa a porta. Eu preciso que você me ajude, atravessa a porta. Aí o Ed vai e pula pro outro lado. Aí quando ele pula, ele até cai no chão e rasga um pouco a mão com uma concha. Aí quando ele se levanta, tem um homem se levantando também. Aí o Ed vê que é um homem, digamos assim, a pele dele como se fosse, sabe, tipo um pano ressecado, os ossos protuberantes, nos olhos carregavam um sinal de casta, parecia um sinal de casta hindu, certo? Usando uma roupa vermelha não, preta, feita à mão, uma calça parecia jeans, totalmente, sabe, parecia de outro mundo. Aí ele pergunta, você é um fantasma? Ele fala, ainda não. Aí ele fala, aí o Roland aponta com a direita, que eu tenho 2 dedos. Aí o Ed vê que tem um nozinho ali com um pedaço de camisa no dedo dele, né? A camisa, tira a camisa, tira a erva do diabo. Aí ele tira a camisa, mas tá totalmente presa com fita adesiva. Aí o Ed fala, não consigo tirar. Aí o Roland fala, na minha bolsa tem uma faca. Ele vai pra bolsa do Roland, ele fica impressionado com ele ver, porque é uma bolsa daqueles de bolsa do Velho Oeste. Parece uma mochila com couro lascado. Parece aquelas histórias de, sabe, realmente de filmes de bang bang, que não existe mais aquelas bolsas. Parece que você está visitando um museu, uma coisa que não se fabrica mais. Aí ele abre a bolsa. Aí o Roland fala, tem uma faca, pega a faca. Aí quando ele pega a faca também ele fica impressionado. Ele pega aquela faca, o cabo ele é cinzento e tem vários desenhos no cabo. É uma faca extremamente afiada. Ele fica, ó. Aí o Roland dá um tapa nele, pô, ele cai no chão. Aí o Roland fala, admire depois, prisioneiro. Vamos com isso. Aí o prisioneiro começa, sabe, ele tenta tirar com a faca a fita adesiva. E ele acaba se cortando, ele faz um corte bem no meio da barriga. Aí o Roland fala, puxa, tem com medo de um pouco de sangue? Aí o Ed fala, eu não consigo me cortar. Você vai ter que cortar. Aí o Roland pega com a esquerda a faca. Aí ele segura, tá tremendo o Roland, porque ele tá assim, digamos. O Ed, quando ele olha também pros dedos da mão do Roland, ele vê tudo aquele negócio de, sabe, aquele vermelho que tá indo pro braço. Ele fala, até ele pensa, nossa, esse cara tá gangrenando, tá morrendo. Ele acha que o Roland não vai durar muito tempo mesmo. Mas aí o Roland segura com a mão esquerda, assim, a mão tremendo. Aí ele segura. Aí ele tem um controle da mão. Até o Ed pensa, puxa, como esse cara pode estar morrendo se eu sinto a energia dele vindo como se fosse de um forno quente. Aí ele segura e a mão fica completamente para de tremer. Aí ele pega, fica parado. Aí o Ed, você é canhoto? Ele, não. Ele, ai meu Deus, só que o Roland consegue cortar certinho a fita adesiva. Aí ele fala, deixa isso aqui. Veste a camisa. Aí de repente, do outro lado da porta, você ouve pá. Senhor, abre a porta, senhor. Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Aí começa a bater mais forte. Pá, abre a porta. Aí ele fala, se você não atravessar esse banheiro longínquo agora, você vai ficar um bom tempo aqui. E acredito que você vai ficar sozinho, porque eu não vou durar muito tempo. Você vai ficar preso aqui. Aí o Ed, aí o Roland, peraí, ele tira um pedaço da camisa, rasga um pedaço da camisa e dá pro Ed.
como eu posso dizer, tirar o sangue, né? Secar o sangue o máximo que pode. Aí ele fala, agora vai, atravessa. Aí o Ed fala, eu tenho uma ideia. Ele abaixa as calças, o Roland fala, não dá tempo pra mais nada, confia em mim. Então vamos continuar onde a gente parou. Mais ou menos assim. Eu vou entrar numa parte agora que vai ficar como se fosse um filme. Porque o autor, ele vai agora de um lugar para outro lugar, de um lugar para outro lugar. Então assim, o Ed tava lá se arrumando, né? Ele abaixou as calças lá e falou pro Roland, não tenho tempo para isso não, eu sei o que eu tô fazendo. Então vamos voltar um pouco pro avião. Aí no avião, nesse momento, as aeromoças, né, a Suzy e a Jane avisaram o piloto. Aí nisso os pilotos estavam recebendo lá os passageiros dando tchau. E nisso o Ed entrou rapidinho no banheiro. É nesse momento que o Ed e o Roland estavam conversando, estava acontecendo no avião, como eu posso dizer, eles estavam se despedindo dos passageiros. Aí o piloto, que chamava McDonald's, e o copiloto, tinha um copiloto que chamava Deary, e o piloto virou pra Suzy e pra Jane e falou, quando os passageiros acabarem de sair, vão embora, quando essa situação engrossar aqui. Aí ele falou pro copiloto, chama os agentes da alfândega. Aí o copiloto saiu lá pra chamar os agentes da alfândega. Aí as aeromoças, desculpa, aí a Jane falou, eu não vou sair, McDonald's, pro piloto Mac, eu não vou sair. Aí a Suzy falou, Mac, chama o cara de Mac, foi a Jane que identificou toda essa situação. Aí a Jane virou pro McDonald's, pro piloto e falou, olha, você fica livre para fazer uma reclamação na auditoria, mas eu acho que eu tenho que ficar aqui. Aí o piloto falou, ok, fica aqui, eu não vou fazer reclamação de você, só fica fora do caminho. Aí o copiloto voltou, os agentes já estavam a caminho. Aí estavam se despedindo do pessoal. Aí já estavam batendo na porta, abre, e ninguém respondia, porque o Ed não estava nem lá. Aí nisso, as pessoas acabaram de sair, estavam lá reconhecendo as pessoas, tá, tchau, muito obrigado por vir com a gente e tal. Aí uma senhora apareceu bem devagar, aí eles apressaram a senhora, vai tia, vai embora, tipo, sabe? Aí ela se sentiu desrespeitada, daí falou tipo, desculpa por existir, e foi embora. Aí a Suzy falou, tá aí alguém que nunca mais viaja com a Delta, é a Delta Airlines, é com a Delta Airlines. Aí o McDonald's falou, foda-se. Aí nisso chegou os dois agentes da alfândega armados. Aí o piloto falou, olha, aqui dentro é meu comando, minha área, aqui vocês só vão dar um suporte. E os agentes concordaram. Aí nisso eles começaram a bater, aí o McDonald's foi e arrombou a porta. No que ele arrombou a porta, eles encontram o Ed sentado no vaso sanitário, como se estivesse fazendo suas necessidades. Aí o McDonald's falou, você não ouviu eu bater na porta não, garotão? Aí ele, eu ouvi, mas eu não consegui chegar até a porta, eu tava no banheiro. E o que você tá fazendo aqui? Ele, o que você acha que eu tô fazendo aqui? Mas quer saber de uma coisa? Se todos vocês estão tão necessitados assim, eu posso me limpar lá no banheiro do saguão do aeroporto. Aí o Deary falou, fica quieto. Aí ele falou, vamos lá, se levanta. Ele fala, eu vou me levantar, vou fazer o que você quer, mas faz um favor, olha, eu sou meio tímido, manda as senhoras saírem. Aí ele fez um gesto obsceno com os dedos pra Jane. Aí ela pegou, ficou vermelha e saiu. Aí ele se levantou, vestiu as calças, aí eles olharam no vaso, não tinha nada. Aí ele falou, olha só, não tem nada aqui. Aí ele, foi alarme falso, mas eu disse, eu tenho uns punzinhos. Aí o McDonald's falou pros agentes, tira esse cara daqui, tira ele daqui. Aí os agentes agarraram ele, aí ele começou a gritar, ei, tipo, e minha bagagem? Mas ele já pensou, vamos agarrar minha bagagem, vamos abrir ela, né? Tipo, ele pensa assim, ele nem colocou os pés no chão. Aí nisso que ele já saiu do avião, já veio mais 3 agentes e 5 agentes já agarraram ele, ele malemar colocou o pé no chão. Aí ele olhava, tipo assim, como eu posso dizer, pra ver se a porta estava no banheiro ainda, só que a porta estava sendo levada junto com ele. A porta é invisível para as outras pessoas, só para ele, ou quem tem contato com ele, com o Roland. Só ele e o Roland conseguem ver a porta, o Roland no mundo dele e ele no mundo, né, em Nova York, e só quem tem contato com ele, mas isso aí a gente chega mais pra frente, não? Aí acontece várias coisas. O autor vai falar num sistema assim, ele vai falar
numa desordem completa. Eu vou tentar trazer de maneira ordenada, mas assim, ele pode estar... de repente o personagem já está lá na frente, aí no outro subtítulo está lá atrás, e de repente vai lá mais para frente ainda, depois volta para trás. É muito confuso essa certas cenas que o autor traz nesse momento. Não deixa de ser legal, é massa, mas é muito confuso. Então vamos lá. De repente, o Ed, ele foi submetido a um exame retal. Ele teve que ficar nu e fazer um exame retal. Um agente colocou uma luva e fez um exame retal nele para ver se tinha drogas ocultas nele. A gente tem que entender que isso é 1987, não existia aquelas máquinas de raio-x nos aeroportos. Então a bagagem dele foi aberta, totalmente aberta, para ver se tinha alguma coisa. Não foi passar por raio-x como é hoje, no mundo de hoje, certo? Ela foi aberta para os agentes da alfândega para ver se tinha alguma coisa. A roupa dele foi totalmente vasculhada e ele foi passado por um exame retal, né? Hoje em dia você tem máquina de raio-x que passa a pessoa, que passa a sua bagagem. E só aí, se você é suspeito, que os caras vão averiguar se você tem alguma coisa ou não. Mas naquela época não era assim. Então aí o Ed, depois ele foi levado, como eu posso dizer, para uma sala branca de interrogatório. Ele ficou sentado numa mesa. Ele estava com o Roland, e isso dava uma certa tranquilidade, porque ele via que o Roland tinha uma fibra de aço. Ele se sentia seguro por estar com o Roland junto dele. Assim, ele não sabe que o Roland se chama Roland. Ele sabe que tem um outro cara na cabeça dele. E esse cara tem uma fibra de aço. Ele viu esse cara no mundo dele, que era um pistoleiro, que parecia um fantasma. Ele sabia que esse cara estava morrendo. Ele sabia que esse cara tinha uma fibra de aço. E estava como posso dizer, se sentindo seguro. Mas automaticamente ele ficava olhando muito para a parede, porque ele via a porta. Assim, os outros agentes não viam o que ele estava vendo. Só ele viu o que ele estava vendo, que era o mundo do Roland. E ele começou a olhar e começou a anoitecer lá. Aí começou a surgir os caranguejos. Aí um caranguejo pegou uma gaivota em pleno ar, pá! E matou ela. A gaivota foi dar um voo rasante. O caranguejo gigante pegou e pá, aquela gostrosidade que eu comentei lá atrás, matou e devorou ele. Que horror! Que monstruosidade! Que é isso? Que mundo é esse que esse cara tá, meu? Tipo, sabe? Nossa! Aí os agentes: o que foi, querido? Você tá drogado? Você tá fissurado? Você tá vendo que insetos gigantes na parede? Ele falava: não, tô cansado só de olhar sua cara mesmo. Eram 7 agentes que estavam com ele. Aí o Roland, bom, ele tava próximo da praia, ele não podia ficar ali, senão ele ia morrer. Ele tava no corpo do Ed. Ele falou: companheiro, eu preciso ir embora e eu volto daqui a pouco. O Ed ficou assustado, né? Eu não queria ficar sozinho ali. Ele começou a se sentir dependente do Roland. Ele: você precisa mesmo ir? Preciso, companheiro. Aí o Ed começou a prestar atenção, tipo, tem essas criaturas gigantes, né? Eu acho que ele vai se afastar. Ele: tudo bem, vai e volta logo. Aí o Roland saiu da mente do Ed e o Ed ficou sozinho. Aí o Roland acordou no corpo dele. Aí o Roland pegou, ele lembrou que tinha que pegar o pó do Ed, né? Aquele pó, que era cocaína e tal. Ele pegou que estava preso ainda na fita adesiva. Ele pegou a fita adesiva e começou a se arrastar meio que mais distante possível da praia. Aí ele lembrou: ih, a porta! Aí ele olhou, aí ele viu que a porta estava sendo levada com ele, como se estivesse presa num cordão umbilical, sendo carregada junto com ele. Aí ele continuou indo mais distante da praia. Aí depois de 10 minutos ele retornou pro corpo do Ed. Aí os agentes começaram a olhar o Ed, né? Tipo, deixa eu ver seu braço. Aí só que é o seguinte: o Ed, ele sabia que ia ser mula do Balazar. Então ele injetava droga na veia, heroína. Ele começou a injetar a veia na virilha, embaixo dos testículos dele, para não acharem as picadas. Então as picadas que já estavam bem secas, de um mês, sabe? Então, aí os agentes falaram: o que é isso no seu braço? Ele: é picada de pernilongo. E que é esse negócio, esse vergão nas tuas costas? Que era onde estava a fita adesiva. Ele: eu peguei uma alergia nas Bahamas. Aí o que é esse corte na barriga? Ele tinha se cortado. O que é esse que é lá com o Roland, lembra, com a faca? Esse corte na barriga? Eu me cortei com o cinto de segurança. Pode perguntar para a moça. Ele: tá. Aí o cara virou e falou assim: eu tenho nojo de você. Um dos agentes: eu tenho nojo de você. Ele: você tem nojo de mim? O Ed falou: você não tem nada contra mim. Por que vocês têm contra mim, cara? Vocês não têm absolutamente nada. Eu tô aqui, fiz tudo de boa vontade. Vocês fizeram um exame retal em mim. Vocês não têm nada contra mim. Uma hora dessa vocês já esvaziaram todo o tanque onde fica as necessidades do avião.
duvido que vocês encontraram alguma coisa lá. Vocês com certeza já averiguaram a minha mala. Não tem nada em mim. Não tem nada na minha roupa. Eu quero ser liberado. Me libera. Aí um dos agentes falou: você sabe muita coisa para um rapaz de família, você sabe muita coisa de drogas. Ele: eu assisti no Miami Vice. Para quem não sabe, Miami Vice foi um seriado de muito sucesso da década de 80 que falava sobre drogas, sobre agentes de infiltrados que faziam apreensão de drogas. Aí ele falou que eu via no Miami Vice e também li em revistas. Eles: tá certo. Aí um dos agentes, que era o mais velho, falou: Sr. Jim, abaixa as suas cuecas. De novo. Porque ele estava de cueca sentado na mesa, né? Aí ele pensou com ele assim, né, o Ed: bom, se eles fizeram um exame detalhado nas minhas virilhas, ele pode descobrir, né, agora as picadas recentes. Aí ele falou: não, eu não vou ser mais solícito com vocês, porque vocês já fizeram todos esses exames em mim, vocês não averiguaram nada. Aí outra gente falou: você vai fazer um exame de sangue. Ele falou o seguinte: você quer um exame de sangue? É o seguinte, então você vai fazer um pedido por escrito pro meu advogado com ordem judicial e mandar pro meu advogado. Eles: agora você é advogado? Não, eu não tenho advogado, mas agora eu tô puto. E se vocês querem então fazer um exame de sangue, eu vou arrumar um advogado e vocês vão ter que dar carta pra eles. E eu não vou colaborar. Outra coisa, se alguém aparecer com seringa aqui sem ordem judicial, vocês não vão precisar colocar seringa em mim, é só você pegar da parede, porque eu vou partir pra agressão. Não tem mais conversa com vocês. Aí o agente mais velho sacou que sabe, eles não tinham nada, não tinha mais o que fazer. E se fosse bater nele, ia bater no civil, que eles não tinham prova nenhuma. Aí o agente mais velho falou: pega as roupas dele. Aí os outros agentes fizeram de tudo, começaram a insultar ele, pra tentar fazer ele perder a boa. Mas ele não perdeu a boa. Aí ele conversou com o Roland e falou: tá tudo bem lá? O Roland: tá tudo bem. Aí ele: eu acho que a gente venceu aqui. Aí o Roland: Aí ele perguntou: qual que é o seu nome? Aí ele: Roland. Aí o Roland falou: o seu é Ed Jim. Ele: isso. Na cabeça, nessas conversas coloridas na cabeça dele, não falando, né? Aí o agente mais velho: não ouviu? Pega a roupa dele. Aí liberaram o Ed. Aí o Ed chegou no terminal e viu 2 agentes seguindo ele. Ele falou pro Roland: estamos sendo seguidos. Aí o Roland falou: não, por 2 pessoas. Não, estamos sendo seguidos por 5 pessoas. Olha ali, ó. Aí o Roland mostrou: tá vendo ali naquele lugar ali, que era uma banca de revistas? Ali, tem um ali. Aí tinha um outro que tava num orelhão, naquele lugar ali. Tem outra gente. Ele mostrou: tem uma outra gente, mulher ali numa loja, outra ali, sentada, perto de uma loja, sentada. Aí ele: o Ed ficou tipo: me sinto uma criança de novo com o Henry. Aí o Ed, ele sabia que o Roland tava muito mal, né? Porque ele viu o Roland na praia, né? Aquela conversa que ele teve, então lá atrás. Aí ele pensou: eu tenho que ajudar esse cara de alguma maneira. Ele perguntou pro Roland na mente: você não tem aspirina no seu mundo, não? Aí o Roland: o que é isso? As minas? Aspirina? As minas? O Roland falou: o que é isso? É mágica? Ou remédio? Ele: é mágica e remédio. Ele: peraí. Aí ele foi numa banca de farmácia, comprou aspirina, uma caixa de aspirina, né? Aí ele pegou, foi pra uma loja que vendia lanches, comprou 2 cachorros quentes e encheu de ketchup e mostarda, e com o irmão dele chamava isso de Godzilla. Aí ele pensou: esse cara pode ser vegetariano, ou ele pode não ser acostumado com esse tipo de coisa, ou ele pode até morrer. Bom, agora já foi. Aí ele vai pra um lugar. Aí o Roland tinha contado pra ele na cabeça dele, do Ed, que ele conseguiu já transportar coisas do mundo do Ed pro mundo do Roland. O Ed só não sabia fazer isso. Aí o Ed foi pra um lugar mais isolado, assim, do terminal, do aeroporto, que tinha um espelho que ele podia ver os agentes de costa. Ele deu as costas e falou pro Roland: como é que eu faço? Aí o Roland falou: coloca as mãos aqui agora, em cima das coisas. Aí, antes de transportar, o Ed falou: olha, essas aspirinas, você vai tomar 3 agora, 3 comprimidos agora e 3 depois, se houver um depois. O Roland falou: tá bom. Aí ele colocou a mão em cima. Aí o Ed ficou impressionado, porque de repente, tipo assim, o Ed viu como se fosse assim, eu falei também, ele comprou 2 cachorro-quente e uma Pepsi, né, numa lanchonete, desculpa. Aí ele viu como se fosse assim, a Pepsi, o plástico da Pepsi, como se fosse assim, como se fosse assim, ela se... Sabe quando você vira um papel, vira ele no meio? É como se ele virasse no meio, e o lanche se virasse no meio, e de repente desapareceu.
Aí ele fica tipo, Aí o Roland acorda no corpo dele e ele tá tudo na mão dele. Aí o Ed tinha dito que aquilo chamava cachorro quente. Aí o Roland pensou, não importa se isso aqui é um cachorro de verdade. Ele tava com muita fome. Aí o Roland colocou, né, pegou 3 comprimidos de asmina, né, que pra ele era asmina, de aspirina. Ele colocou na boca e pensou, 3 agora, 3 depois, se houver um depois. Aí ele abre ele nunca tinha visto plástico, né, porque naquela época, hoje em dia é ecologicamente correto você usar papel, né? O uso de plástico para o benefício do meio ambiente está sendo banido, né? Mas antigamente, em 1987, você ia tomar uma Pepsi ou uma Coca-Cola, você era servido no plástico, certo? Então, ele nunca tinha visto plástico na vida, o Roland, e ele ficou impressionado, porque parecia vidro e papel. Ele, o que é isso aqui? Parece vidro e papel. Talvez seja uma mistura dos dois. Aí ele foi tomar a Pepsi, ele não sabia o que era Pepsi. Aí ele tomou e ficou assim, que doce, cara, que mistura é essa? Aí ele se encostou assim, deitado, olhando as estrelas assim, tomando aquilo, falando que doce. Aí ele começou a pensar, tipo, o Ed é um cara legal, tipo, é um bom cara, é um bom menino, um grande potencial até pra ser pistoleiro. Aí uma voz interior, como se fosse do corte, dizia, não se apegue a ele é fraco, ele é um prisioneiro, ele tá fazendo o que precisa pra fazer, assim como você tá usando ele também tá te usando, não se apega a ele. Aí as vozes falavam, não se esqueça dos seus deveres, não se esqueça da torre. Aí o Roland pensou assim, encostado na rocha, né, meus deveres, minha torre, eu sou um viciado nos meus deveres, na minha torre. Aí ele ouviu como se fosse de repente na cabeça dele a voz do Homem de Preto dizendo, você, Roland, é um vilão, você usa essas pessoas, você vai usar ele, você vai trazer mais 2 pessoas e você vai usar os 3 pela torre, e você já sacrificou o garoto, não? Aí ele ficou pensando do Jake, ele ficou pensando nisso, sabe? Aí depois ele pensou, tem que parar de pensar nessas coisas. Aí ele pegou, ele comeu então o lanche, né? Pensou, o cachorro, vamos comer o cachorro, né? Aí ele comeu, ele achou uma mistura ordinária, o cachorro quente. Daí ele pegou e voltou pro corpo do Ed. Aí o Ed tava numa carruagem sem cavalos, que é um carro, um veículo, um táxi. Mas pro Roland foi fascinante, ele viu uma carruagem sem cavalos, e ele andava magicamente pela rua, e um homem pilotava. Ele via todos aqueles prédios enormes e ficava, Mas o Ed tem as suas próprias coisas para pensar. Por exemplo, o Ed estava pensando no Balazar. O Ed estava pensando que o Balazar tinha mandado uma limusine para buscar ele. Mas o acertado era, se em 15 minutos ele não aparecesse, a limusine ia embora. E uma hora dessas, depois de 2 horas que ele ficou na alfândega, preso, o Balazar devia estar com muita suspeita na cabeça. E ele ficava pensando nessas coisas. Aí o Ed começou a olhar para ver se estava sendo seguido. Ele viu um sedã azul. Ele pensou, esse sedã azul deve ser da alfândega. Depois ele viu que tinha um carro de pizzaria. Era uma van que tinha um desenho de uma pizza. Ele pensou, esse é o pessoal do Balazar. Aí o taxista puxando o papo falou, por que você está olhando para trás? Você acha que está sendo seguido? Aí o Ed, para não dar conversa pro cara, falou, não, eu trabalho no departamento de trânsito e eu averigo o movimento do trânsito. Aí o taxista, essa cidade, era incrível. Até as pessoas averigam o movimento de trânsito. Não, porque você não está sendo seguido. Aí o Ed, não, eu sei, eu trabalho pro departamento de trânsito mesmo. Aí era, digamos assim, fim de tarde, pôr do sol, no Bronx, em Nova York. Aí o prédio do Ed chamava Co-op City. Era um prédio assim, bem quadradão, estilo periferia. Aí ele chegou lá na frente do prédio dele. Ele pagou lá o taxista. Aí olhou pra cima, o Roland ficou, nossa, que grande. Mas pro Ed não era nada demais, né? Aí lá pros arranha-céus da cidade, o Roland, Aí o Ed, uma vez que você mora aqui, amigo, você vai ver que não tem nada de especial isso tudo. Aí nisso veio chegando a van de pizza, com desenho de pizza.
Então agora é o seguinte, eu vou falar um pouco do Balazar, porque a história ela vai e volta, né?